Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui pulando de lá para cá para conferirmos o quarto episódio da quinta temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao típico episódio de viagem no tempo, mais especificamente talvez looping temporal. Sim, todas as séries da franquia Star Trek já se valeram desta boa temática, como por exemplo um grande clássico que é aquele Causa e Efeito lá de A Nova Geração, episódio sensacional. Aliás, falando nisso, na temática em si, aqui em Discovery, nas suas 5 temporadas, ou nas 4 anteriores, não existiu de fato um episódio dedicado exatamente a isso, né? Pelo menos eu não me recordo assim de maneira direta. Claro, Viagem no Tempo, basicamente a série está baseada, ou, digamos, a sua segunda metade está fincada nisso, né? Porque afinal de contas, toda a Discovery e sua tripulação foi mandada para o futuro. Então já é uma viagem temporal de qualquer forma. Mas o looping temporal, que é um certo charme a mais, justamente na viagem no tempo, digamos que em Discovery, não. Digamos que estava faltando mesmo. Aliás, é o típico produto que de fato é algo de ficção científica. Nós, antigos fãs da série, não, os trekkers. De maneira geral, a gente sempre quis, claro, que a nova era da franquia, que começou justamente com Discovery, né, apresentasse bons episódios de ficção científica. Mas raramente isso foi ofertado pra gente semanalmente. Sempre tinha aquele lero-lero, aquele choramingo todo, principalmente, né, de Michael Burnham, e por aí vai, né? A gente, depois de um certo tempo, até, quer saber de uma coisa? A gente nem se importa mais se tem ou não episódios focados em pura ficção científica. Ah, não vai ter mesmo, né? Então vamos só acompanhar esse show para adolescentes que tá tudo bem, vá lá, né? Enfim, bom, aqui finalmente tivemos esse produto e esse episódio, já adiantando para vocês a minha opinião a respeito dele, eu gostei, de fato foi bem divertido, se bem que, confesso, nos primeiros minutos, já dentro do looping temporal, eu achei um pouco, vai ficar só esse negócio de ficar pingando para lá e para cá. Depois eles começaram a melhorar, o interlaçamento não, a interrelação entre os personagens, justamente entre cada pulo. E aí, para mim, tudo começou a ficar um pouco mais divertido. Bom, no começo do episódio, antes disso, a gente teve um flashback que explica exatamente a última cena do episódio anterior, onde a Mol está lá disfarçada entre todos os trios, né, lá com o capuz, discreta, né, quase uma espiã, e ela deixa um certo produto, né, que parecia feito de matéria programável, lá no braço do Hugh, né? Foi dele, né? Não, foi da Dira, porque o pessoal já tinha ido embora, né? Só tinha ficado a Dira para dar o tchauzinho, né? Com Grey. Deixa pra lá. Enfim, ela que acaba levando a bordo o Bug, né? Literalmente ali foi uma aranha, né? Eu não sei porque eles colocaram uma coisa tão específica, digamos, dos humanos ou do planeta Terra, uma aranha. Podia ter sido uma outra forma, né? Vamos combinar, né? Mesmo porque aquilo ali era uma tecnologia de outra espécie que tá nem aí com as aranhas, né? Acredito eu. Então, uma mancada, digamos, de design do episódio a respeito disso, né? De como essa tecnologia ele invadiu o sistema da Discovery, né? Uma coisa meio forçada do roteiro, vamos combinar também, né? Podia ter um certo requinte, né? Mas ok, a gente acaba aceitando. Acaba chegando lá do aposento da Dira até a engenharia e de fato começa a questão dos pulos temporais. Mas voltando de novo, né, ao começo do episódio, onde vemos algumas horas antes, o que era? Dias? Não, acho que era horas mesmo, né? É mais ou menos isso, não importa também, né? Mas vimos exatamente a dupla de trambiqueiros, Mol e Locke, um certo planeta não especificado, com uma criatura lá verde, né, que tanto faz, tanto fez. Eles estavam ali querendo um produto, era uma negociação, né? O cara cobrou Latinum, ok, beleza. Só que logo de cara, né, assim que ele já recebe a mochila cheia de Latinum ali, e ele nem entregou ainda, né, o que ele estava vendendo, ele já é contaminado com uma certa substância que, Mol está ali se vingando das maldades daquele cara verde.
contra o seu povo, é uma coisa que também é dispensável, né? Mas o cara ficou estrebuchando lá, né? Babando, morrendo pelo veneno, colocado só ali no Látinum, né? Banhado, ele foi banhado com o veneno, enfim, tá, beleza. E ali tem um papinho qualquer a respeito, né, da relação dos dois, do casalzinho, né, com a missão, né, de pegar o dispositivo, a tecnologia lá dos progenitores. É só uma explicação para a gente entender um pouquinho do que foi o final do episódio anterior. Depois, essa dupla dinâmica de malfeitores nunca mais aparece no episódio e ok, não tem problema, né? Porque de fato o episódio está centrado em algo completamente de ficção científica. É bacana. Se bem que a gente pode dizer que o truquezinho ali podia ser algo relacionado a isso também. Não, a gente vê muito disso em filmes de espionagem, por exemplo, e é dispensável. Mas de qualquer forma, quando eles vão até aquele ponto que foi estabelecido lá por aquela peça, né, que eles encontraram lá no planeta dos trios, com o tal do Ginal, chegam a um ponto do espaço e não tem nada por lá. E eles ficam, o que está acontecendo aqui? Foi uma pista falsa ou nos enganamos? E aí, uns intrigantes ali da ponte de comando, o Reis, né, o Reis, ele dá uma dica, né, para Michael e também para o Reiner, né? Talvez os malfeitores, os vilões, os piratas, os ladrõezinhos tenham sido espertos dessa vez, né? Deixam a gente ir atrás da pista e então atacam e pegam exatamente qual é a pegadinha da vez, ou o próximo passo, né, do quebra-cabeça. A ideia não é muito bem aceita pelo Reiner, e Michael reclama e vamos ter uma conversinha lá no meu gabinete. Os dois se teletransportam para lá, né? Por que eles não vão de elevador, né? Aliás, por que o gabinete da capitã é tão longe? Eu não lembro se o gabinete por exemplo, do Lorca era tão longe assim da ponte, porque geralmente, né, o gabinete do capitão é ao lado, é um quartinho logo a seguir, tem uma porta ali da ponte para o gabinete do capitão. Eu estranhei de ser tão longe, né? Mas enfim, estando lá, tem o bate-boca, ela diz a ele que, né, o imediato ele precisa conhecer a sua tripulação, mas não pode ser tão incisivo, né, já que no episódio anterior ele tinha conhecido que era a tripulação, ou tinha deixado a entender. Depois do bate-boca, tem um aviso que alguma coisa está acontecendo lá fora na nave, né? Um sinal foi emitido ou recebido ali na nave, enfim, não importa. Acontece que, imediatamente, eles querem voltar para a ponte. Eles ativam, então, os teletransporte e não funciona. Dá um negócio meio esquisito lá e a magia acontece da viagem temporal. E aí, aos poucos, eles vão percebendo que eles dão pequenos pulos no tempo e vão pulando para frente ou para trás. Varia, né? E também a duração mais rápida, mais lenta. Ok. E aí eles pensam em voltar e eles vão de elevador, né? Que aí deixa bem claro pra gente, eles estão bastante longe da ponte. Eles precisam realmente se valer do elevador para poder chegar lá onde eles estavam. E uma coisa interessante desse loop temporal é que eles sempre voltam para o mesmo ponto de origem, que é exatamente o gabinete ali da Michael. Bacana, é interessante, isso cria uma certa dificuldade, isso também ajuda, né, a evitar os grandes encontros, digamos assim, nos pulos temporais. E de fato, como eu disse no comecinho do vídeo, no começo, nos primeiros pulos, eu achei, acho que não vai ser legal. Primeiro foi até quando eles estavam indo para o futuro, justamente, né, que tinha lá o anjo vermelho, que é justamente a Michael, né? Até o Henry pergunta, o que é aquele negócio vermelho ali? Sou eu. Enfim, depois o segundo pulo é quando eles estão no passado, bem mais antes, né? A nave ainda está sendo construída lá em São Francisco, pequenos detalhes. É justamente nesse começo, assim, dos primeiros pulos, eu realmente achei bem chatinho, né? Mas depois o negócio realmente foi engrenando. Claro, também teve um pouco de tecnobaboseira para lá e para cá, até eles sacarem do que se tratava. E eu achei interessante que a questão não ficou só no ombro dos dois, né? Também o Stamets estava participando, ele também não tinha sido afetado, e a Michael, quer dizer, a Michael sacou isso também do nada, né? Eles não descobriram, depois que foram pesquisar alguma coisa na nave. Não, ela mesma já sacou, não, o Stamets não vai estar dentro do loop, quer dizer, vai estar dentro do loop, mas vai manter a consciência, porque
ele tem o DNA do tardígrado, lá do que negocinho que faz pular no motor de esporos. Tardígrado, né? Tardígrado. Tá, foi também uma forçação de barra do roteiro, eles podiam ter, né, feito alguma pesquisa por ali e descoberto que ele estava nessa situação boa, interessante. Ele também já tinha algumas informações, eles também tinham outras, e claro, a batida do episódio era somente essa. Se você vê como um todo, não tem muito o que dizer a respeito desta aventura desta semana. É um pulo para lá e para cá. Ok. Coisa super interessante que eu achei foi justamente o encontro das duas Michael, principalmente por causa da atuação da atriz, porque ali deu para perceber realmente que a Michael mudou, né? O temperamento, a postura talvez dela, né, no começo da série é completamente outra do que ela agora, mais, né, comportada como uma capitã, né? Se antes ela era uma renegada, agora ela é uma querida. Aliás, é baseado nessa coisa de ser uma querida ou não, e a solução final aconteceu lá no finalzinho do episódio. Outras cenas também de pulo ali, onde participava a Reno, sempre acho desagradável ou completamente sem sal, né, quando ela aparece em cena. Tudo bem que dessa vez ela não estava exatamente fazendo muitas piadas. Estava, alguma outra estava, né? Mas ela ajudou lá o Stamets de uma certa forma também numa cena que não precisava. Não podia colocar na mão dele toda a solução que ele precisava. Ele precisava chegar nela e, ó, eu tô com uma ideia na cabeça, você confirma a minha teoria? Aquilo foi dispensável, com certeza. Teve um momento também interessante que eu gostei, que foi a Michael encontrando o Book também em tempos anteriores. Né? Aquela situação ali, saia justa, foi bacana, eu gostei. Agora uma coisa que não foi bem colocada, por exemplo, os dois, a capitã e o seu imediato, eles sempre retornavam ao gabinete da Michael. Mas e o Stamets? Ele aparecia sempre aonde? Porque a primeira vez que ele apareceu em tela, ele estava lá na enfermaria, né, sendo tratado pelo Hugh, né, numa situação lá da guerra contra o controle, que foi lá na segunda temporada, né? Finalzinho da segunda temporada. Ok, mas, bom, ele não apareceu ali, né? Ele devia estar em outro lugar e depois ele foi levado à enfermaria. Não, quer dizer, na verdade, o Stamets, ele havia visto o bugzinho andando, né? É verdade, agora que eu me toquei. Quando a reação começou do looping, ele já estava na engenharia e olhando para o bug, ele viu ele andando e depois ele se materializando justamente numa parte certa para dar o efeito, né? Que vão combinar, claro, né? Aquela artimanha, aquela arma, na verdade é uma arma daquela outra espécie, né? Usada como eles dizem que é um bug do tempo, né? Onde justamente eles fazem com que inimigos fiquem presos semanas, meses, até que as suas reservas energéticas fiquem fracas. É uma coisa assim meio mal explicada, mas é até meio esquisita, né? Porque, vamos combinar, se você joga um inimigo numa possibilidade onde ele possa alterar o futuro, ou o passado, ou o presente, não sei se é uma boa arma para falar a verdade. Digamos, talvez, que a Discovery entrou numa situação diferente do que os inimigos lá daquela espécie que inventou a tecnologia pudessem ficar. Mas aceitemos, não tem o que fazer, a gente tem que aceitar, né? Assim, uma coisa que eu não gostei, eu gostei da interação entre as duas Michael, mas eu não gostei do final da cena. Foi justamente a Michael, verdadeira, vamos colocar em aspas, né? Original, fala para Michael anterior, ela faz um discurso depois que ela, né, a pinça vulcana faz ela ficar inconsciente, né? Ela faz um discurso porque ela simplesmente não foi embora, tipo, ufa, né? Só faz uma careta e vai embora. Não, ela faz um discurso para para ela mesma, né? Foi uma bobagem aquilo, não precisava também, né? Ou seja, o episódio ele tem acertos, né, em pegar a temática do loop temporal, mas ela não aproveita exatamente, né, o texto, né, o roteiro não aproveita as soluções para todas as cenas. Claro, voltando então, ou indo, né, para a cena final, onde tem a aparição da Aeryn, né, que é aquela personagem que todo mundo gostava lá no começo da série, né, e acabou sendo descartada. E a aparição dela aqui foi interessante, tinha lógica, exatamente
no ponto que fazia com que todo mundo ali da ponte acreditasse no discurso da Michael. Realmente, ela, aquela metade não, né? Ela quase 100% máquina, né? Ela acreditaria, né? Que de fato elas fariam um sacrifício por todos, coisa que os outros não acreditaram, mesmo a Michael contando pequenos segredinhos que naquele momento eles não haviam contado para ela. Mas a Erin, ela fez, ou acreditou na verdade, no argumento da Michael. Isso foi bem bacana. O problema é que a Michael anterior voltou a atrapalhar os planos, porque ela foi até a engenharia e viu o Stamets e o Rainer, né, na parte que eles tinham que fazer da missão. E atrapalhou. Aquilo foi talvez uma enrolação, só para dar um drama no final do episódio. E ok, vá lá. Funciona, mas a gente sabia que ia dar tudo certo, né? Não tinha nenhum perigo de fato. E no final das contas, claro, a artimanha funcionou e tudo voltou ao normal e só perderam 6 horas. Pois é, né? Logo a Dira percebeu, né? Tá tudo bem, né, chefe, mas e essas 6 horas que foram pro vinagre? Explica aí. Ok, bacana. Justamente até encontra, né, a aranha lá toda, digamos, carbonizada, né? Aliás, né, quando o Rainer foi pegar, né, o container para segurar lá o bug, ele envelheceu um pouco da mão, mas depois foi consertar para a enfermaria, né? Mas foi legal esse detalhe do envelhecimento ou da maturidade, né? Porque um discurso que teve lá entre várias cenas era justamente a relação do Rainer com a tripulação, porque também ele conseguiu dialogar com o Rice, né? Concordar com ele, não, você estava certo, realmente a dupla de malfeitores estava se valendo da nossa própria vantagem. Ou seja, nesse ponto também o episódio ele acrescenta alguma evolução a este personagem específico. Ele realmente conseguiu se integrar aos outros, o que é bacana. Falando nisso, né? Esse episódio você pode considerar como um episódio filler. O episódio filler é aquele que, se você deixa de assistir por algum motivo, esqueceu ou não teve tempo, já veio outro, você não percebe que ele possa fazer alguma falta para a narrativa geral da temporada, porque de fato ele foi feito para apenas encher linguiça mesmo. É um episódio, claro, que a gente gosta de looping temporal, mas se você for ver num geral, sim, ele é um episódio filler. Se você deixar de assistir, você ainda consegue entender a temporada, a história da temporada sem nenhuma dúvida, mas não tem o que discutir. Porém, né, mesmo ele sendo um episódio filler, que são dispensáveis, esse episódio, digamos que é essencial para a série, porque ela consegue, né, no seu enredo, casar com vários pontos do que foram as outras temporadas, né? Tem aquela coisa de um fã que curte Discover, né, relembrar de vários momentos interessantes. Eles realmente pegaram vários pontos que a história tinha algum sentido, ou grandes destaques. Claro, faltou talvez aparecer o Lorca, mas digamos que seria um pouco mais caro. E eles terem incluído a Irene foi bacana, eu acho que foi bem acertado. Talvez o Lorca não tivesse muito efeito, seria muito mais fanservice. Ela já foi, né? Mas o Lorca talvez ele não casaria numa situação e ficaria muito forçado. Seria apenas uma participação assim, é, que não pegaria legal. Não seria logicamente aceitável. Mas de todo modo, o episódio ele tem o seu ritmo interessante, ele consegue resolver o seu problema de looping sem fazer uma certa lambança, ok. Ele casa ainda com o arco da temporada, mesmo sendo um episódio filler, porque ele faz com que com que o personagem do Rainer, ele avance, ele evolua de fato. E aí faz com que tudo seja interessante, seja válido. E vamos combinar, um episódio bom de Discover, a partir da terceira temporada, é algo que a gente deve realmente aplaudir. Claro, esse episódio aqui de loop temporal não é sensacional, ele não chega aos pés de um causa e efeito lá da nova geração, só para citar um, talvez um dos melhores nessa temática. Não chega nesse patamar, mas ele é interessante, ele é funcional principalmente. E isso já é uma maravilha em se tratando, de novo, de Discovery, que sempre apresenta algo bem mequetrefe em termos de ficção científica. Tá tudo muito bem coeso aqui nesse episódio, tirando alguns detalhes, mas é passável. Portanto,
sem precisar enrolar mais. Eu podia ter resumido tudo esse episódio aqui em pouquíssimas palavras. O que eu posso atribuir de avaliação para ele, em termos de uma nota, né? Sim, eu gostei. É um episódio sensacional que merece a nota máxima de 5 asteriscos? Claro que não. Talvez algum ali da primeira e segunda temporada. Aliás, falando nisso, né? Quando assisti esse episódio aqui, eu fiquei com vontade a mais de realmente fazer as resenhas de toda a primeira e segunda temporada. Então, quando a gente acabar aqui e fechar a quinta temporada, eu vou começar a fazer realmente as resenhas individualmente de cada um dos episódios da primeira e da segunda temporada de Discovery. Pode contar aqui que vocês verão isso no canal. Bom, e voltando ao que eu estava dizendo, né? Talvez algum episódio ou outro lá da primeira e segunda temporada mereçam uma nota máxima, não sei, acho que não. Mesmo aqueles que eu gosto, não merece. Na verdade, partindo da terceira, quarta e agora quinta temporada até agora, pouquíssimas vezes a nota passou de 3,5 asteriscos. Sim, isso foi o máximo, nunca chegou a 4, porque simplesmente o texto não merece tanta bajulação. Esse episódio merece? Também não. E eu vou ficar com a mesma nota. Então, resumindo, para o quarto episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo exatamente 3,5 asteriscos. Tá de bom tamanho, ele tá no nível dos episódios que eu mais gostei de Discovery, mesmo nas fases ruins da terceira e quarta temporada. É minha opinião. Você pode achar sensacional esse episódio, ou muito pelo contrário, achar que é só uma encheção de linguiça de fato, como é a proposta de ser um episódio quase filler, né? Ele não tem a intenção de ser filler, mas no fundo ele é. Então você pode realmente amar e odiar esse episódio a seu bel prazer, porque não tem problema, você não vai estar errando de fato. Mas no geral acho que bastante fã gostou sim desse episódio. E muitos realmente consideram o melhor da série. Eu não digo que está errado não, é bom o episódio, é interessante, é agradável. Eu me diverti depois, num certo momento, me dividi um pouco, claro, não muito, mas foi agradável. Com certeza. Bom, semana que vem a gente chega então à metade da temporada e vamos ver se a história vai para frente, porque afinal de contas, na história, né, de ir atrás do mistério da vez, da temporada, eles não avançaram mais um passo, né? Tudo ficou do mesmo jeito que estava no começo do episódio. Só saíram de uma sinuca de bico, mas continuam no mesmo lugar. E será que a duplinha lá de malfeitores, eles se deram bem? Já estão adiantados de fato ou não? Vamos descobrir na semana que vem. É isso.